como toda discussão que envolve lado, time, campo ideológico, os debates na política no Brasil são feitas em clima de fla-flu. Eu nem sei porque a gente fala fla-flu, porque fla-flu já não é mais a maior rivalidade que tem no futebol brasileiro, não é? Você acha, Sandro? Você fala assim, fla-flu. Em título hoje, Palmeiras e Flamengo. Mas a gente fala fla-flu por tradição, né? A gente fala fla-flu, mas não é. Você que torce pro Flamengo, você que torce pro Fluminense, tem que ter juízo ao falar do Fluminense aqui, hein? Rodolfo Schneider é Fluminense, não é isso? Então é fla-flu. Mas, enfim, em clima de fla-flu, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente perde o foco. A gente perde a capacidade de entender o que é importante. Então eu vejo, não digo para espanto, mas para sua reflexão, quando o PT toma um revertério, quando o PT ou o presidente Lula perde alguma coisa, ou quando sai o resultado das contas públicas e você vê que o governo está perdendo a mão aqui e ali, a direita fica toda feliz, a direita festeja, né? A direita fica falando que, poxa vida, olha só, que governo ridículo e tal. Agora que o Bolsonaro aparece metido numa lambreca, mas assim, lambreca daquelas que só se vê naquela área do zoológico, onde ficam os hipopótamos, os rinocerontes, né? Assim, é uma lambreca, peso pesado. Você está andando assim pelo pasto e não se dá conta, e uma vaca passou por ali, de repente você pisa. Sabe, você sente aquele quentinho entre os dedos? Você estava de chinelo de dedo. É isso. É essa sensação, lambreca, coisa nojenta. Aí você vê os petistas festejando. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho pena do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que ele fez um governo que, por sorte, tinha um cara chamado Paulo Guedes lá, por sorte tinha uma Tereza Cristina na agricultura, por sorte tinha um Tarcísio, ministro dele. Mas assim, educação, um desastre. Saúde, um desastre. Ele, um desastre de comunicação, uma tragédia. Um presidente frágil, né? Portanto, que é o primeiro presidente que perdeu a reeleição, né? Que é um negócio inacreditável. Um sujeito que era contra a vacina, um horror. Não tenho pena dele. Mas eu não consigo festejar o que está acontecendo. Não consigo festejar. Eu lamento o que está acontecendo. Eu lamento saber que um presidente da República, que um grupo político, que a gente vê que não é um grupo político, né? É realmente uma organização criminosa, mas que é composta por ministros de Estado, ministro da Justiça, ministros da Defesa, 2 ministros da Defesa, se envolveram numa história que tem a ver com golpe de Estado, com um atentado ao Estado Democrático de Direito. É uma coisa asquerosa. E o que me incomoda sobre um lado festejar a derrota ou a desgraça do outro lado e vice-versa é que quando você faz isso no futebol, você não está no mesmo barco, né? Quer dizer, se você torce para o Flamengo e você vê o Fluminense se dar mal, você não está no barco do Fluminense e vice-versa. Você não está no barco do Botafogo agora, que está no desespero porque está vendo o Palmeiras chegar junto. Não está. Mas quando você está num barco chamado Brasil, aí complica. Complica, porque tudo que acontece aqui de ruim com o Bolsonaro prejudica a imagem do Brasil. Tudo que acontece de ruim aqui com o Lula prejudica a imagem do Brasil. Eu me refiro ao Lula porque o Lula é o presidente da República. Eu me refiro ao Bolsonaro porque essa confusão é tão grande e envolve o Lula que também ficam os investidores, os observadores internacionais olhando, falando, vem cá, o que está acontecendo no Brasil? Isso é muito ruim para o Brasil. Não é bom, não pode ser bom. Bom é quando você tem um avanço na área do agronegócio, bom é quando você tem um avanço científico, bom é quando você vê os indicadores sociais melhorarem, bom é quando você vê a política produzindo uma transformação, sabe? Então a reforma tributária não avança, nós já estamos entrando no mês de dezembro, já é dezembro, falta pouco, e a gente não conseguiu aprovar a regulamentação da reforma tributária. Nós estamos vendo o governo discutindo
corte de gastos. Eu não aguento mais. Quando a Juliana Rosa vem conversar com a gente acha que finalmente ela vai contar de vez o que vai ser o corte de gastos, mas não tem ainda. Então ela entra contando que tem uma discussão aqui e ali, e está complicado. E o Haddad, que quer tentar cortar, não consegue cortar. Eu não consigo festejar isso, sabe? Eu não consigo olhar para isso e achar que isso é bom. Porque não é bom para o Brasil, não é bom para mim, não é bom para você, não é bom para os nossos filhos, não é bom para os nossos netos. Eu ainda não tenho, mas eu quero ter netos e quero que eles vivam num país melhor. Então não é legal quando acontece isso. Bom o Bolsonaro perdeu a eleição, vai para casa, não enche o saco, quer disputar de novo, se a legislação permite, vai. Mas daí o cara já fica inelegível, porque já fez uma lambança, porque trabalhou contra o processo democrático. Aí agora vai ter um processo, mais um processo, pode ser condenado a mais de 20 anos de cana. O Bolsonaro pode ir em cana, né? Bolsonaro pode ir em cana. É legal isso para o Brasil? É bacana. Mais um presidente da República em cana. É legal quando você olha para o Rio de Janeiro e conta o número de governadores que foram em cana. Você acha legal que a gente tem que festejar a segurança do G20 para que durante 2 dias o carioca possa ter um pouco de sossego e quando o G20 vai embora, a gente fica ouvindo G20 rajadas para lá e para cá, rajada para cá e para lá. Ontem mesmo teve um arrastão em Botafogo. Você acha isso legal? Eu acho isso um horror. Então, eu quero as transformações para o meu país. Eu quero que o Brasil seja um lugar cada vez melhor. E para o país ser um lugar cada vez melhor, a régua das discussões tem que subir. É ingênuo que eu estou falando, é infantil que eu estou falando, é bobalhão que eu estou falando, pode até ser. Mas considere que festejar a tragédia do outro não nos torna vitoriosos. Não nos torna vitoriosos. Cadê o crescimento econômico pujante nos padrões chineses? Eu vou repetir o dado. Eu vou repetir o dado porque assusta, impressiona, é admirável. Olha, 25 anos é um tempo longo, mas 25 anos num país é um tempo curto. 1999 não é tão longe assim da gente. 25 anos. Você tem 25 anos. Você tem 1999 na tua cabeça, pode não lembrar nos detalhes, mas em 1999 o PIB da China, eu já falei isso aqui, eu fico tão impressionado que eu vou repetir. O PIB da China era 1/4 do PIB japonês. E o PIB japonês era metade do PIB americano. Então o PIB da China era 1/8 do PIB americano. Olha isso. Hoje, o PIB do Japão é que é 1/4 do PIB chinês. Entendeu? O PIB japonês era 4 vezes o da China, hoje o da China é 4 vezes o japonês. E o PIB chinês é 65% do PIB americano. Eles têm 18% do PIB do mundo. Por que eles conseguiram isso? Ah, não, mas a China não é um regime democrático. Não, a China não é um regime democrático. Mas você tem transformações incríveis acontecendo na Coreia do Sul. Você tem transformações incríveis aconteceram na Irlanda. Você tem transformações incríveis acontecendo em vários países. Cadê as transformações incríveis acontecendo no Brasil? Tirando o agronegócio. Cadê a nossa revolução no campo da universidade? Cadê a nossa revolução no campo do ensino básico? Ah, mas lá em Sobral, lá no Ceará é legal. Tá bom. Um dos 27 estados do Brasil, e não é o estado do Ceará inteiro. É Sobral e alguma coisa ali. É bacana. Mas e os outros estados, né? Nós vamos ter um encontro fundamental em Belém, a COP, e 57% das pessoas vivendo em favela, em Belém. Tá legal isso? Então a gente tem tanta coisa para fazer. Eu não queria ver você caindo no erro. E eu não queria, e até para me proteger disto, sabe? Eu vejo alguns festejando, jornalistas, analistas, alguns são jornalistas, outros nem são tão jornalistas assim, mais blogueiros, né? Os caras ficam festejando e tal. O Bolsonaro se deu mal, o Lula se ferrou, não vai conseguir cortar as contas públicas. Eu não consigo festejar isso, né? Eu não sei se você é parte dessa linha de raciocínio. Essa é a minha. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a visão que eu tenho sobre o assunto.